Então, na última aula de probabilidade, a gente falou sobre as distribuições de probabilidade e também sobre o valor esperado, né, que é às vezes referido como média da variável aleatória, variância. E a gente viu que uma variável aleatória é uma variável que você vai dizer onde é mais provável dessa variável ser encontrada. É isso. A ideia é essa. Mas algumas variáveis aleatórias, elas fazem parte de uma família, né? Elas não são iguaizinhas, né? Não são a mesma variável, mas elas são muito parecidas. Então, eu vou começar explicando um tipo de variável aleatória que a gente chama de variáveis que seguem uma distribuição binomial, tá? E o que que é isso, né? O que quer dizer essa história da distribuição binomial? Deixa eu... Binomial. Então, quando a gente tem uma variável binomial, o que a gente está fazendo é contando quantas vezes um experimento simples feito de forma repetida e independente é bem sucedido. É isso. É uma variável, então, que o valor que ela assume é contando quantas vezes, ou seja, é um número natural. Pode ser 0, 1, 2, 3, enfim. Mas o espaço amostral dela vão ser os números naturais. Ok. E quantas vezes um experimento simples é feito? Esse experimento simples, ele vai ter duas possibilidades para ele, né? Então, o experimento simples, ele tem duas possibilidades. Ou ele é bem sucedido ou ele fracassa. Ou ele é bem sucedido com probabilidade P, probabilidade P, ou ele fracassa com probabilidade Q igual a 1 menos P. Então é isso que pode acontecer no experimento simples. E a variável binomial, ela está contando quantos sucessos ou fracassos acontecem. O que a gente vai tentar fazer agora? Eu vou passar uma anotação, né, para você conseguir se referir a esse tipo de fenômeno. Então você vê que assim, probabilidade, matemática é uma linguagem e matemática é útil à medida que você consegue ver os fenômenos do mundo e identificar que aquele fenômeno cai numa certa classe de padrão que você já estudou. Então, a variável binomial é muito útil por causa disso. Porque é super comum você encontrar no dia a dia coisas que são repetições de experimentos simples que têm sempre a mesma probabilidade. Tá? Isso é uma coisa corriqueira. Então, primeiro eu vou fixar um pouquinho de notação. Se você tem o x, né, que é uma variável aleatória, e ele é uma variável binomial, ele é uma variável do tipo binomial, o que isso quer dizer? Quer dizer que o x é uma variável aleatória que conta a quantidade de sucessos quando você faz um determinado experimento simples, uma quantidade fixa de vezes. Então, essa quantidade fixa de vezes que você vai fazer é o que a gente vai ser o n, tá? Então, é o n. Então, esse n é a quantidade de vezes que o experimento será realizado. A nossa variável, que agora eu vou chamar de x, é a quantidade de sucessos, né? É isso que ela vai medir. Aí, o que é um sucesso e o que é um fracasso?
Só depende da definição do experimento simples, né? Tá bom. E Pzinho, como eu falei, é a probabilidade do sucesso, como eu escrevi, né? A probabilidade do sucesso. E o Qzinho igual a 1 menos P é a probabilidade do fracasso. Quando a gente tem um esquema desse jeito, né? A gente vai escrever que o X, né? O X é uma variável do tipo binomial repetida N vezes com a probabilidade P. É isso. A gente escreve desse jeito o fato dessa variável aleatória ser uma variável aleatória desse tipo aqui. O que eu vou tentar fazer com vocês agora, né? É tentar descobrir uma fórmula para variável binomial. Isso está no Fórmula Booklet, né? Mas é bom entender de onde vem, por que surge um número binomial aí no meio, né? É claro, se você pensar bem, a gente está fazendo uma contagem. E os números binomiais, você vê ele pela primeira vez quando você está estudando contagem. Então isso não é coincidência. Não é uma coincidência. Ele surge justamente por isso, porque você está contando uma coisa e os números binomiais eles ajudam a gente a contar as coisas. Beleza. Então eu vou começar com um exemplo. Deixa eu ir para o próximo slide. Aí imagina que você tem a seguinte situação. É cara ou coroa, para a gente poder usar K e C, tá? Vou escrever cara com K. Então, uma moeda tem dois resultados possíveis, cara ou coroa. E essa moeda é desbalanceada com a probabilidade de cara sendo 60%. Beleza. Jogando-se essa moeda 4 vezes, qual a probabilidade de termos cara apenas uma vez? Legal. Então, primeiro a gente vai transformar isso num problema de variável binomial. Isso é um problema de variável binomial. A gente só vai agora adaptar a linguagem para a linguagem da variável binomial. Ele quer saber quantas vezes você tira cara, né? Então, a nossa variável x, o x vai ser uma variável aleatória que vai contar quantas vezes quantas caras foram tiradas, certo? Vou colocar entre parênteses, entre aspas aqui, tiradas. Beleza. É isso que essa variável x vai fazer. Quantas vezes a gente vai jogar? 4 vezes. N igual a 4. E a probabilidade de sucesso, que é a probabilidade que a gente está contando, é 60%, né? E a gente quer calcular a probabilidade do x ser igual a 1. É isso que a gente quer calcular. E esse x aqui, ele segue uma distribuição binomial 4, 0,6. NP, né? NP. N e P. Beleza. Então, para ele tirar cara uma vez só, ele pode ter tirado na primeira, ele tirou cara, e nas outras ele tirou coroa, né? Imagina isso. Então, na primeira, ele tirou cara, depois ele tirou coroa, coroa, coroa. E a primeira ele tirou cara. E para acontecer desse jeito, isso aqui tem uma probabilidade de 0,6, esse aqui 0,4, esse aqui 0,4, esse aqui 0,4. Então, essa probabilidade é 0,6 vezes 0,4 ao cubo. Só que eu também poderia ter tirado coroa, cara, coroa, coroa, né? Então eu também poderia ter tido o coroa, cara, coroa, coroa. Também poderia ter tido coroa, coroa, cara, coroa. E também o coroa, 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 cara.
Então, são 4 formas diferentes que isso pode acontecer. Então, essa probabilidade básica, eu ainda vou ter que multiplicar por 4. Então, essa resposta aqui vai ser 4 vezes 0,6 vezes 0,4 ao cubo, que a gente pode colocar na calculadora, né? 15,36%. É uma probabilidade baixa, mas nem tanto, né? É baixa, mas nem tanto. Eu achei que ia dar menor até. Beleza. Então, esse número que está aparecendo aqui, né? Esse 4, ele está servindo para dizer para a gente de quantas formas diferentes você pode ter um sucesso jogando 4 vezes. Tá? Esse 4 representa isso. Então, deixa eu puxar um sticker daqui. Isso aqui quer dizer de quantas formas diferentes a gente pode ter um sucesso em 4 experimentos, né? Experimentos. Ok. É isso que ele está contando. Então, eu vou agora passar para um segundo exemplo. Imagina esse mesmo problema, só que agora eu não quero saber a probabilidade de tirar cara uma vez. Eu quero saber a probabilidade de tirar cara 2 vezes. Então, é o mesmo exercício, só que com uma leve modificação. Então, e agora eu quero saber qual é a probabilidade da minha variável ser igual a 2, né? E aí eu poderia tirar, por exemplo, cara, cara, coroa, coroa. Né? Essa é uma possibilidade. E se fosse essa possibilidade, seria 0,6 vezes 0,6 vezes 0,4 vezes 0,4, né? Seria 0,6 ao quadrado vezes 0,4 ao quadrado. Só que de quantas formas diferentes a gente pode reescrever isso aqui? Esse KKCC. De quantas formas diferentes a gente pode reordenar essa palavra? KKCC. Você poderia pensar isso. Quantos palíndromos tem essa palavra? E a resposta dessa pergunta é 4 escolhe 2. Quantas permutações essa palavra tem, né? Então a resposta aqui vai ser 4 escolhe 2, 0,6 ao quadrado, 0,4 ao quadrado. Tá? Por que são 4 escolhe 2 permutações? Bom, porque a quantidade de permutações, a gente faz o fatorial da quantidade de letras e a gente divide pela quantidade repetida, né? Aí o que vai acontecer no geral? Tá? O que vai acontecer no geral com uma variável binomial? Então, no caso geral, a gente vai estar tentando dizer qual que é a probabilidade do x ser igual a um número de sucessos n, vai. Desculpa, n é muito ruim porque n já é outra coisa. Um número de sucessos k. N é a quantidade de vezes que a gente está repetindo. E aí, o que você vai
o que você pode pensar? Que você vai ter K sucessos, né? Então vai ter sucesso, 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 K vezes. E depois você vai ter fracasso, 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 o restante das vezes, né? Mas no geral, você tem N tentativas, então tem que ser N menos K vezes o fracasso. Ok? E a probabilidade de sucesso é P. Então a probabilidade disso aqui acontecer é P elevado a K. E a probabilidade disso aqui acontecer é Q, né, que é 1 menos P, elevado a N menos K. E aí, qual que é a questão aqui? A questão é que de quantas formas diferentes a gente pode rearranjar essa palavra SSS e depois FFF. E a resposta é: essa palavra tem N escolhe K permutações distintas. Então, a fórmula que a gente vai usar para binomial é N escolhe K, P elevado a K, e Q, né, que é 1 menos P, lembrando, elevado a N menos K. Legal, então essa é a dedução da fórmula da binomial. A sua calculadora faz essa conta sozinha, se você tiver com uma calculadora boa, claro. E no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente deduz a esperança, né, a média, o valor esperado da variável binomial e também a variância. Vamos lá.